Oiê, tudo bem? 6 de maio de 2026, primeira semana do mês de maio, hein? Tá vendo? Mês 5, hein? Veja como as coisas estão correndo. Daqui a pouco estamos na metade do ano de 2026. Daqui a pouco já é Natal, né? Então, 6 de maio de 2026. E você, como é que você tá? Você tá bem? Tá passando bem? Tudo aquilo que você prometeu no início do ano, você tá cumprindo? Olha, eu tô pisando na bola, viu? Nem tudo que eu me propus, não é fácil, né? Mas planejamento é isso, né, gente? Planejamento é isso. E é interessante que a gente deve plasmar, né? A gente deve plasmar, a gente deve pensar, a gente deve, sabe, fazer um propósito, ter uma proposta e entregar, tá? Entregar, mas ficar atento. Por quê? Porque quando a gente faz essa entrega, quando a gente faz esse contato de uma forma honesta, verdadeira, a coisa acontece. Por quê? Porque você está mexendo com forças interiores. Você está mexendo com o seu desejo, com a sua vontade, com a sua cabeça e com o seu desejo. Então, quando tudo isso está alinhado, a grande possibilidade de acontecer é grande. A possibilidade de acontecer é grande, tá? Mas a gente precisa estar alinhada, né? E isso dificilmente acontece porque a gente pensa uma coisa, quer outra e fala outra. Aí não tem milagre, né, gente? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, porque se nem você está alinhada para chegar a um determinado resultado, vai ser difícil. E é um desafio muito grande para nós isso, né? Porque a gente tem que estar prestando atenção sempre no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo, no que a gente está falando. Daí a gente vai perceber que muitas vezes a gente pensa e sente ou fala coisas que não estão de acordo com aquilo que a gente quer alcançar. Então, é um desafio e é um exercício que a gente deve começar a fazer a partir de agora, para o seu bem. Faça. Preste atenção em você. Deixe as outras pessoas para lá. Preste atenção em você. Foque no que você quer. Foque nas coisas, no progresso da sua vida. E deixe as outras pessoas resolverem os problemas da vida dela, tá? Porque eu tenho certeza, você já tem muita coisa para fazer na sua vida. Né? Então, a proposta do mês de maio, o que eu posso oferecer para vocês é: vamos plasmar coisas boas para nossa área relacionada à criatividade, tá? Criatividade pode ser os filhos, pode ser diversões, sei lá, tudo que é novo na nossa vida. Né? Tudo que é novo, tudo que é criatividade, vamos plasmar coisas boas para essa área da nossa vida, tá? Eu faço isso através do mapa astrológico, lembrando dessa casa, fazendo a análise dessa casa, conversando com você, verificando se existe alguma energia animal nessa casa. E com isso a gente vai então costurando informações para que você tenha condições de plasmar alguma coisa legal na sua vida, tá? Lembrando que tudo é um exercício. A gente plasma e daí de repente a gente percebe, puxa, a coisa está acontecendo. A coisa está acontecendo. Há muito tempo atrás eu tive um orientador cabalista e ele pedia para a gente, quando a gente queria iniciar algo, né, que a gente escrevesse. Ele queria que a gente escrevesse num papel azul, né? E o azul também, tudo bem, eu acho que o azul nos reporta ao céu, né? E o céu nada mais é do que um campo de criatividade. Então ele queria que a gente escrevesse em um papel azul, que a gente, nesse papel, a gente criasse um círculo, né? Desenhasse um círculo e
dentro desse círculo, que a gente criasse um ponto. Então ele falava assim para a gente, por que o círculo, né? O círculo, porque o círculo ele tem que conter. Nós passamos a semana da lua cheia, da lunação de peixes. E segundo a Cabala, numa visão do sagrado feminino, foi um período regido pela deusa limitadora, que é uma deusa, que é uma das faces da grande mãe, que nos ajuda a lidar com os limites. Perceber que existem limites na nossa vida. Uns limites que podem e devem ser transponíveis, principalmente aqueles limites que foram colocados na nossa cabeça pela família, pela escola, pela sociedade, né? Então, é importante a gente perceber essas condições que nos limitam, olhá-los, observá-los, estudá-los e verificar a possibilidade de transpor. Mas existe também aqueles obstáculos que são intransponíveis, né? Eu estava, nesse período em que eu estava trabalhando com a deusa limitadora, eu estava numa avenida e vi uma mulher sentada numa cadeira de rodas, sem as duas pernas. Não sei o que aconteceu com ela. Talvez tenha passado por algum acidente, sei lá. Mas por que eu estou trazendo essa imagem? Porque é um limite que é intransponível, né? Não tem como, ela está com as duas pernas. Então, de uma certa forma, ela precisa aprender a viver dentro desse limite, dentro dessas limitações. Há limites que podem e devem ser transpostos. Outros, a gente tem que aprender a lidar com isso. A ser livre dentro do limite que a vida nos impõe e que não há condição de modificar. Então, quando ele pedia para a gente, primeira coisa que a gente tem que fazer, criar um círculo, é criar um campo onde as energias elas estão contidas. Porque se a energia estiver dispersa, você não tem condição de materializar alguma coisa. Matéria e energia condensada. A deusa limitadora é uma deusa saturnina. Saturno limita. Saturno condensa para criar a matéria. Então, daí você vê umas mulheres falar, não, que limite na minha vida? Não, na minha vida não tem limite. Não, comigo não tem nada disso. Vai criar um filho sem limite para ver o que acontece. Viva uma vida sem limite para ver o que acontece na sua vida. Não é? Então, não é essa coisa, não, comigo não tem limite, não, que não sei o que lá. A gente precisa de limitações para poder criar alguma coisa. Não adianta você ficar só naquela coisa de entrar em contato com Urano, sabe? Criando e não fazer nada com aquela energia. A sua vida vira um caos, né? Porque você só fica no novo, mas o que você faz com aquilo que você recebeu? Então, ele falava, num papel azul você cria um círculo, e dentro desse círculo um ponto, porque tudo inicia num ponto. É ali, nesse ponto, que você vai concentrar energia para o projeto que você quer construir, para aquilo que você quer criar. Né? E não deixa de ser uma atitude, vamos dizer assim, de mago, né? Um feitiço, vamos dizer assim, né? Uma magia, né? Você está utilizando de elementos de uma figura geométrica
para te ajudar a focar a sua energia, focar num ponto, e você sabe, aquele ponto é o ponto inicial do meu projeto. Não é? E daí, então, logicamente que sempre em contato, né, com essa imagem, você vai ficar atento para as oportunidades que surgem, que são recursos que chegam para que você desenvolva esse projeto. Tá? Então, é isso. Então, num processo de criação, né, que é o tema da Casa 5, que é o tema do mês de maio, nós precisamos ter essa visão de que nós somos magos. Lembra do primeiro, do arcano 1 do tarô? É o mago. Né? É o mago. O mago utiliza dos 4 elementos para criar. Ele se utiliza, ele não deixa a coisa acontecer. Ah, é mago, então vai acontecer por magia. Não é isso. Ele utiliza, ele manipula os 4 elementos para poder criar. Então tem um trabalho aí, tem um raciocínio, tem um entendimento para a gente fazer as coisas acontecerem. Então, minha proposta é essa. Se você tiver interesse, entre em contato. Os meus contatos, @SoniaSímbolos, começa com S e termina com S. Tanto no Instagram quanto no YouTube. E o meu celular, 011 98332 7724, 98332 7724. Infelizmente, não posso receber ligação e nem arquivos. Então, você manda um recadinho para mim no WhatsApp. Tá bom? Ou então entra nas redes sociais e você escreve ali. Eu sou a Sônia Beth, eu sou astroterapeuta e estou à sua disposição. Né? Trabalho com astrologia e agora tenho mais uma tarefa que eu vou fazer com muito carinho e com muito amor. Né? Passei por um treinamento de Momother e no momento estou fazendo parte da equipe da Miranda Gray aqui do Brasil. Tá? Então, é o trabalho que a gente oferece para todos aqueles que se conectam com a energia feminina. Né? Falamos em útero, mas o útero não significa propriamente, vai além do útero físico. Né? Então, serve para mulheres que têm ou não útero. E como é um centro de força, esse útero também significa um centro de força, também serve para todos aqueles que se identificam com a energia feminina. Né? Porque há mulheres que não se identificam com a energia feminina. Você concorda? Eu concordo. Conheci pessoas que detestam todo esse movimento do corpo de mulher. Vai fazer o quê? É a pessoa, é o processo dela. No entanto, você tem outros seres em corpos de homens que se identificam muito com a questão da energia feminina. Não tem menstruação, não tem útero, mas se identifica demais com a energia feminina. Então, é trabalhar esse centro de força, que nós chamamos de útero, que está além do útero físico. Né? Então, eu acho que é um trabalho muito legal para ajudar aquelas pessoas, principalmente no primeiro momento, a relaxar. Sabe? A relaxar, porque a partir do momento que a gente relaxa, a gente tem condições de nos abrir e receber o que a gente precisa para viver aquele momento, viver aquele processo. E você está na Rádio Vibe Mundial 95,7, programa Madrugada Astral. O programa é gravado. Tá? E eu tenho a colaboração técnica do fofíssimo, do Euri. Que é lindinho, viu, gente? Lindinho, é fofo demais. É muito gostoso ele, viu? Eu gosto muito dele. Todo mundo aqui da Rádio Mundial, né? Mas o Euri é muito especial. Obrigada, viu, lindo? E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato, @SoniaSímbolos. Começa com S e termina com S, viu? Instagram ou YouTube. Vamos fazer contato com a Mãe Isis? Então, feche os olhinhos e respire.
Ísis, minha mãe sagrada, aquela que tem muitas formas e nomes, peço que me escute. Eu sou grata pela vida que me deste, pela força de ser mulher e pelo meu corpo sagrado. Grande Senhora dos encantamentos, a ti eu recorro. Com suas asas luminosas, envolve-me com seu amor incondicional. Liberta-me de toda dor, mágoa, desequilíbrio e doença. Que a sua magia traga a cura para o meu ser. Agradeço, Mãe, por estar do meu lado, desde sempre e por toda a eternidade. Assim é e assim será. Que você tenha um ótimo dia e que a cura esteja com você. Bom, hoje o dia amanhece, hoje, 6 de maio de 2026. O dia amanhece às 6 horas e 32 minutos, com Sol em Touro, Lua em Capricórnio e Mercúrio em Touro. 2 signos, Touro e Capricórnio, do elemento Terra. E nós estamos na semana da Lua minguante, da lunação de Áries. Então, já que nós estamos com Sol em Touro, Lua em Capricórnio e Mercúrio em Touro, eu te convido para honrar o elemento Terra. Tá? Fazer esse contato com o elemento Terra que nos conecta com tudo que é material. Às vezes eu fico pensando, nós somos seres espirituais que nós estamos aprendendo a viver no mundo material. Talvez por isso seja muito difícil, sabe? Para alguns, para outros mais fáceis. A vida aqui no planeta Terra, a gente saber integrar o espiritual com o material. Porque nós estamos aprendendo a lidar com esse elemento. Nós estamos aprendendo a sermos magos, né? Porque o mago é isso, né? O mago, no tarô, arcano 1, nada mais é do que aquele arquétipo, aquele comportamento nosso que cria, através dos 4 elementos, cria algo na vida material. É o início de uma jornada. É o início de uma jornada. Então, o elemento terra, é importante a gente entrar em contato com esse elemento, que ele nos conecta com tudo que é material, com o nosso corpo. Quantas vezes nós estamos desconectados do nosso próprio corpo? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse o seguinte, ela falou, você sabe que agora que eu consegui sentir o meu corpo? Eu falei, o quê? Ela falou, é. Agora eu estava sentada e eu consegui sentir o meu corpo. Antes, a impressão que eu tinha é que eu era só cabeça. Por quê? Porque ela é um cabeção, né? Ela é um cabeção, então ela é muito do estudo, disso e daquilo e tal. E não se conectava com o próprio corpo. Olha que interessante, né? Então, aquela coisa de você prestar atenção no seu corpo, prestar atenção no seu peso, prestar atenção de que a gravidade da Terra te puxa para a Terra. É interessante isso, viu? Né? Parece que não, mas há pessoas que precisam sim se conectar com o corpo. Então, o elemento Terra nos ajuda a nos conectar com a natureza, ganhos materiais, quem não precisa, né? Nos conecta com o nascimento, nos conecta com a morte. E tudo aquilo que pode ser experimentado pelos 5 sentidos, especialmente o tato e o olfato, né? Mas, em geral, os 5 sentidos, que é o nosso contato com o mundo material. Então, eu gostaria então de te convidar para respirar um pouquinho profundamente, permitir que essa respiração se aprofunde,
Vá até o seu útero, vá até os seus rins, se você quiser. Permita que esse ar entre no seu corpo para que você possa relaxar. E preste atenção nesse conto que eu vou trazer para vocês. Um dia, a primeira mulher decidiu visitar a mulher terra em sua caverna. E ao vê-la, elas se abraçaram e a mulher terra perguntou: "Os passarinhos me contaram sobre a sua linda tigela. Eu poderia vê-la?" A primeira mulher abriu o manto, que havia tecido com muitas cores, e mostrou a sua tigela à mulher terra. "Ah", disse a mulher terra, "agora posso ver para o que ela serve." E virando as costas, afirmou: "Eu tenho um presente para você." Quando a mulher terra voltou, ela segurava um pote de pedra cheio de tintas. Usando um pincel, ela desenhou alguns símbolos na barriga da primeira mulher. "Eu lhe dou o poder do ar de criar os sonhos do seu coração", declarou ela enquanto desenhava o símbolo. "Eu lhe dou o poder do fogo de sustentar os seus sonhos de coração." Enquanto desenhava o terceiro símbolo, ela disse: "Eu lhe dou o poder da água de trazer a magia a seus sonhos." E com o último símbolo ela falou: "Eu lhe dou o poder da terra de conhecer o seu próprio poder e os sonhos da sua alma." A mulher terra se recolheu, satisfeita. Murmurou a primeira mulher e balançou a cabeça em confirmação. Esse conto você encontra no livro Despertar da Energia Feminina, de Miranda Gray. Então, o que a gente pode, gente, entender desse conto? A primeira mulher, ela foi iniciada na magia. Lembra do mago, do tarô? O mago, ele tem esse poder, o mago ou a maga, ele tem esse poder de manusear os 4 elementos. Criar os seus sonhos e materializar os sonhos. Né? Então é importante, usando ar, usando fogo, usando a água e usando a terra. Crie, sustente, traga a magia para os seus sonhos e conheça o seu próprio poder. Não é o poder sobre os outros, não é o poder sobre a circunstância. É o seu poder interno, para você administrar a sua própria vida. Esse é que é o verdadeiro poder. Quando a gente entra em contato com o nosso poder pessoal, não precisa de arma nenhuma. Né? Muitas vezes a arma é um símbolo de que nos sentimos fracos. Então essa é a proposta. Entrar em contato com o seu próprio poder. E também a proposta da lua minguante, né? Nós estamos na semana da lua minguante e o propósito da lua minguante é justamente isso, você sair do externo, você saiu da lua cheia, da iluminação e está entrando na escuridão. O que é a escuridão? Entrando em si mesmo, entrando na sua própria caverna.
Então, uma ótima viagem para dentro de si mesmo, para dentro da sua caverna. E até a próxima quarta-feira. Tchau!